espero que sim. Bom, pessoal, o tema do bate-papo de hoje é sobre a taxa de urgência. Eu acho que eu falei em algum outro vídeo meu sobre isso e aí vocês deixaram bastante perguntinhas, ou melhor, vocês deixaram comentários falando para eu falar mais sobre isso. Bom, como eu sempre falo aqui para vocês, essa é só a minha opinião, tá? Essa é só a forma que eu vejo, que eu acho, então não precisam brigar comigo, discutir comigo, é só a minha opinião que eu venho aqui passar para vocês e como sempre eu peço sempre para vocês manterem o respeito nos comentários, tá? Quanto comigo, quanto com outras pessoas que têm a opinião delas também. Bom, vou falar para vocês sobre a minha experiência. Primeiro eu vou falar para vocês o que é a taxa de urgência. A taxa de urgência é algo que você cobra se você quiser, caso a pessoa encomende algo que ela quer que entregue no outro dia ou que entregue em 2 dias, que quer um prazo assim de entrega muito rápido. E aí você decide se você quer ou não cobrar uma taxinha de urgência para poder fazer esse pedido para essa pessoa, tá? Sei que tem muitas pessoas que vão falar assim, ah, mas por que eu vou cobrar a taxa de urgência, né? Por que eu vou cobrar essa taxa? Ou dá ou não dá para eu fazer. Você sabe se dá ou não dá para você saber. Então, para que eu vou cobrar? Se não der, eu não faço. Se der, eu faço. Muitas pessoas pensam assim, estão no direito delas de pensar assim, de não ver necessidade em cobrar uma taxa de urgência, porque ou dá para fazer ou não dá. Vai ser assim com qualquer pessoa. Por exemplo, se alguém chegar em mim hoje e falar, Camila, preciso de um caderno para entregar amanhã até o final do dia. E aí eu vou ver os meus pedidos que eu tenho e vou pensar, dá ou não dá para fazer? Se der para fazer, eu faço. Se não der, eu não faço, né? Então, por que cobrar a taxa de urgência? Por qual motivo eu cobraria a taxa de urgência? Vou falar para vocês a minha opinião. Não é sempre que eu cobro taxa de urgência, tá, gente? Não é sempre. A maioria das vezes que eu cobro taxa de urgência é quando eu estou com muitos pedidos para fazer. E o motivo de eu cobrar essa taxa de urgência simplesmente é pelo fato que eu vou colocar esse pedido na frente, que eu vou acabar me atrasando um pouco com os outros pedidos para eu fazer esse. Porque por mais que seja um caderno ou uma balinha, eu vou deixar de fazer o que eu estava fazendo, o que eu tinha programado para minha semana, para fazer aquele pedido, né? Então, esse motivo para mim basicamente é assim, o principal de se pedir uma taxa de urgência. Eu programo a minha semana inteirinha e aí se vem alguma coisa assim que você não estava esperando, vai acabar te atrapalhando, querendo ou não, por mais que você saiba que você consegue fazer, vai ser algo que você ou vai ter que ficar trabalhando até mais tarde, para fazer ele ou para fazer os outros pedidos porque você colocou ele na frente. Então tem vários motivos que eu acho necessário pedir a taxa de urgência, principalmente quando você tá com vários pedidos, né? Vários pedidos para fazer e vai encaixar ele aí. Outro motivo, gente, de eu achar que é legal cobrar a taxa de urgência é porque tem pessoas que vão ser sempre as atrasadas, né? Tem pessoas que nunca vai pensar assim, nossa, mas pode ser que ela tá cheia de pedido e eu vou lá falar para ela fazer meu pedido até amanhã, né? Tem pessoas que não pensam isso. E aí, se você não cobra essa taxinha de urgência, ela nunca vai lembrar de pedir para você com antecedência, sabe? Porque ela sabe que independente do dia que ela pedir, se ela pedir no mesmo dia ou um dia antes, ela sabe que você vai fazer e não vai ter custo nenhum para isso. E a gente que trabalha com personalizados, com prazo de entrega, a gente sabe que não é legal quando alguém encomenda algo muito em cima da hora e a gente está com muito pedidos, né, gente? Claro que se a gente não tiver com muito pedido, se a nossa agenda estiver tranquila, se a nossa semana estiver tranquila, eu não tenho problema nenhum em pegar um pedido de um dia para o outro e nem cobrar taxa de urgência, gente. Sério mesmo, não tenho problema quanto a isso. Mas, como eu falei para vocês, o outro motivo é esse. Caso você não cobre essa taxinha de urgência, vai ter pessoas que são sempre atrasadas e vai pedir para você sempre em cima da hora. E quando a gente está com muito pedido, com muito trabalho, é muito difícil a gente pegar um pedido em cima da hora, sabe? Porque eu, gente, sou o tipo de pessoa que não recuso pedido. É muito difícil eu falar para alguém que não vou fazer, que não vai dar para fazer, é muito difícil. Então, assim,
eu acho legal também por esses casos, sabe? Porque a pessoa vai pensar assim, não, mas se eu pedir em cima da hora, vai ter aquela taxinha de urgência que se eu pedir antes eu não vou ter, né? Melhor eu pedir antes. E a gente gosta que a pessoa peça com aquele prazo de produção, né, gente? Pra gente poder fazer, porque não é só um pedido que a gente tem, na maioria das vezes a gente tem outros pedidos pra fazer junto. Mas, como eu falei pra vocês, se tiver tranquilo, não cobro taxa de urgência, faço tranquilamente. Mas se for uma semana que tá muito pesada, ou eu não aceito, ou eu aceito com essa taxa de urgência, né? E também tem aqueles pedidos, que se for um pedido muito grande, muitos cadernos ou muitas canetas, muitas coisas, você não vai conseguir fazer. Então, infelizmente, é melhor recusar do que até cobrar uma taxa de urgência, né? Bom, mas Camila, quanto que se cobra numa taxa de urgência? Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, gente, eu lembro que eu vi um post que eu não lembro mais onde eu vi, mas eu vi que lá estava escrito que você cobra de 30 a 40% acima do valor do seu produto. Também vi pessoas falando que cobram o dobro do valor do produto ou que cobram o mesmo valor do produto. Então, assim, depende de cada pessoa. Eu acredito que de 30 a 40% seja um preço justo, seja um preço, assim, bacana, né? Porque não vai ser um valor fixo, independente do que a pessoa escolher. Por exemplo, se ela escolhe um caderno e sua taxa de urgência é R$20, se o caderno for 30, R$20 vai ser só de taxa de urgência, né? Então, eu acho que, assim, pôr uma porcentagem em cima do valor do produto é legal e, assim, eu acho mais justo. Mas você também pode ter uma taxinha de urgência aí fixa. Por exemplo, eu cobro R$10 na taxa de urgência. Se você quiser que eu faça, eu cobro R$10 a mais, R$20 a mais. Isso vai depender de você, gente. Não tem uma regra. Lembrando que nós somos os donos da nossa empresa e a gente faz o que a gente achar melhor. Eu não discuto isso com ninguém, gente. Não discuto sobre preço, não discuto sobre nada disso, gente. Se tem uma coisa que eu não discuto é sobre isso, porque como eu sempre falo pra vocês, a gente não sabe a necessidade da pessoa, a gente não sabe a vida da pessoa. Eu não me importo se aquela pessoa tá vendendo uma caixinha Milk por R$1 e eu tô vendendo por R$5. Não me importo, gente. Cada um faz o que bem entender, né? Eu acho que isso é algo que a gente não deve discutir, não deve ficar falando, nossa, mas fulano tá vendendo mais barato. Primeiro você precisa focar no seu trabalho, focar no seu produto, na sua vida, escolher o seu valor, o seu preço, independente do quanto os outros estão cobrando, é você que faz o seu preço. E sobre a taxa de urgência, eu acredito também que seja assim, gente. Mas eu acho legal esse de 30 a 40% acima do valor. E aí, como que você pode falar para o seu cliente isso, né? Eu recebo muita mensagem no meu WhatsApp, gente, de pessoas, posso fazer para tal dia? E aí, eu analiso, né? Eu analiso coisas com urgência, né, gente? Eu analiso, eu falo assim, o que é? É algo que eu gosto de fazer? É algo que demora para fazer? É algo que eu não gosto de fazer? Se for algo, gente, que eu não gosto de fazer, porque tem uma coisa que eu não gosto de fazer, se for isso, eu falo, infelizmente nesse prazo não dá pra mim, me desculpa, dessa vez eu não vou poder te atender. Pronto, não cobro taxa de urgência, não falo nada, só falo que no momento não dá. E aí, se for algo que eu gosto, só que é um pouco trabalhoso, a minha semana tá puxada, eu falo sobre a taxa de urgência. Como você pode falar? Para quando que você precisa? Pior que eu tô precisando para amanhã, para depois de amanhã. Você vai falar, bom, o meu prazo normal de produção é de até 15 dias após o pagamento. Então, eu consigo até fazer para você, se você quiser que eu faça para esse dia. Só que aí eu tenho uma pequena taxa de urgência. Se der para você, tudo bem, a gente pode fazer o seu pedido. Simples assim, gente. Você não precisa ser grossa, você não precisa ser direta. Você só fala simplesmente a verdade. Eu consigo fazer pra você nesse prazo, mas seria uma taxinha de urgência. Vai ter gente que vai te xingar, vai ter gente que vai falar, tudo bem, porque ela tá precisando, então você tá ajudando ela. Não custa ela te ajudar também de alguma forma. E assim, gente, é muito difícil você fazer um produto de um dia pra noite. É muito difícil. Por mais que a gente saiba que a gente consegue fazer, né? Tem coisas que a gente consegue fazer. É algo que vai dar uma dorzinha de cabeça, porque você vai ficar preocupada, e se der algo errado, e se eu não conseguir fazer, e se não der tempo de fazer,
Então, assim, gente, tudo tem que ser pensado. Você não precisa ter uma regra definida e precisa usar aquela regra sempre, sabe? É o seu negócio, é você que sabe quando você tá mais precisando, quando você tá mais de boa, quando você tá com mais encomenda, quando você tá precisando de encomenda, quando você não quer encomenda. Então é você que vai decidir aí na sua lojinha o que você prefere. Então, gente, não vai ter sempre uma regra. Analisa bem todos os pedidos que chegam, analisam bem se para você vai funcionar essa taxa de urgência, se não vai. Isso não é obrigado todo mundo ter, isso não é um crime você ter. Então, assim, decide o que você quer. Se você quiser, você coloca. Se você não quiser, não coloca. Tem que pensar bem aí nas possibilidades, como você tá no dia, que aí dá tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Tentei deixar ele mais curtinho dessa vez, porque o último eu falei demais, né, gente? Mas eu amo sentar aqui pra falar sobre algo com vocês. Inclusive, comente aqui embaixo qual bate-papo, qual tema vocês querem que eu converse com vocês e dou a minha opinião também, tá bom? Lembrando, gente, que é só a minha opinião, tá bom? É só a forma que eu trabalho e vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no canal e também de comentar aqui embaixo, tá? O que vocês querem aí que seja o próximo bate-papo. Fiquem com Deus e tchau!